Então, como eu falei para vocês que a gente ia fazer uma revisão, preparei essa revisão para a gente ir conversando. Então, a gente vai falar sobre açúcar nos alimentos. É importante a gente saber identificar esse açúcar. Simone, seja bem-vinda. Identificar esse açúcar nos alimentos, porque isso vai ajudar a gente a ter uma saúde melhor, a comer melhor. E se o seu objetivo for emagrecer, sim, isso também pode ajudar no processo de emagrecimento. E muito, certo? Cleide também entrou, meu esposo também entrou. Então, vamos lá. E aí eu trouxe aqui essa imagem, veja se vocês conseguem identificar aqui. Para a gente começar, a gente precisa identificar os carboidratos nos alimentos, né? Então, quando a gente pensa num alimento industrializado, por exemplo, a gente consegue ver numa tabelinha. Eu falei semana passada e dessa vez eu trouxe. A gente pode identificar na informação nutricional, geralmente fica na parte atrás da embalagem, essa informação aí. Ó, informações nutricionais, eu tenho uma porção de 20 gramas, uma colher de sopa, nesse caso é goma de tapioca. Os carboidratos eu tenho 11 gramas naquela quantidade. Então eu trouxe aí uma forma da gente identificar. Nos alimentos industrializados, como é que você identifica os carboidratos? Então, qualquer alimento industrializado, ele tem obrigação por lei, é a nossa lei que exige isso, que esses alimentos, eles tenham discriminados isso aí que vocês estão vendo. Essa informação nutricional, ela é obrigatória, certo? Então, a gente consegue identificar os carboidratos aí. Então, qualquer alimento que você tiver, você pode fazer isso agora. Se você tiver um alimento próximo, você pode dar uma olhada aí nessa informação nutricional. Ela diz muita coisa pra gente. O problema é, nós não fomos educados nem ensinados a olhar essas informações, né? A gente sabe que tem, mas a gente não para observar. Então, eu gosto de citar esse exemplo, e na semana passada eu falei do exemplo do suco de uva, que eu trouxe a informação nutricional aqui do suco de uva. Então, a gente consegue ver no suco de uva, por exemplo, que um copo de suco, geralmente 200 ml, a quantidade que a gente toma, tem de carboidrato 27 gramas, é quase equivalente a um pão. Assustador isso para você? O que é que vocês acham? Um copo de suco de uva integral é equivalente em carboidrato, é equivalente a um pão francês. É assustador, né? Então, você tá tomando ali um copo. Eu falei isso pro meu sogro, ele disse, pois eu como mais de um pão. Eu disse, pois é, lógico que não é a mesma coisa em questão de sabor, em questão de composição nutricional, mas quando eu falo de carboidrato, eu tô dizendo que é equivalente. Você tomar um copo de suco de uva é equivalente a você estar comendo um pão. Então, às vezes, os carboidratos, eles estão o tempo todo na nossa alimentação, no nosso dia a dia, e a gente não percebe. Mila tá dizendo aqui, sempre muito ativa, Nutria Rochada. Obrigada, Mila. Obrigada. Então, gente, e o carboidrato, eu sempre gosto de dizer que a gente não precisa excluir da vida. A gente não precisa tirar ele da nossa vida. A gente precisa só aprender a lidar com ele. Porque mulheres, por exemplo, existem algumas fases da nossa vida, por exemplo, na TPM, que a gente fica com um desejo maior por carboidrato, o apetite maior por carboidrato é natural. É natural que isso vai acontecer. A questão é você saber selecionar e como combinar esses carboidratos, que é o que a gente vai falar hoje, tá? Então fica até o final para você acompanhar as combinações de alimentos que você pode fazer na sua casa, que você pode fazer, que vai te ajudar no processo de emagrecimento, ok? Para quem tem esse objetivo, né? Lógico que a gente não vai falar só disso. Mas eu também falei sobre um outro assunto semana passada, não sei se vocês vão lembrar. Eu falei sobre índice glicêmico dos alimentos. E aí eu trouxe essa imagem aí para dar uma ideia do que seria esse índice glicêmico. Então, gente, até aqui todo mundo tá bem, todo mundo tá entendendo tudo. Vamos lá. Quando eu falo de índice glicêmico dos alimentos, eu tô falando, trouxe aí, ó, acho que é velocímetro, né? Acredito que seja velocímetro. Bom, eu não dirijo, então não sei. Eu penso que é aquele equipamento não, é a parte do carro que verifica a velocidade. Deve ser velocímetro, suponho. Então, eu trouxe isso aí pra gente ter uma ideia. Então, o índice glicêmico dos alimentos é a velocidade que o alimento afeta a glicemia. E o que é glicemia? Glicemia é o açúcar do nosso sangue. Então,
Você falou de carboidrato o tempo todo, Nutri. Sim, a gente precisa falar dele. E esse carboidrato que a gente come, ele vai afetar a nossa glicemia, o açúcar do nosso sangue. Uns vão fazer isso mais rapidamente, outros vão fazer isso mais devagar. E dependendo da composição do nosso prato, por isso que a live de hoje é sobre combinação, a gente vai falar um pouco sobre combinação de alimentos, vai fazer toda a diferença no impacto que esse alimento vai causar. A combinação, por exemplo, um prato que eu escolho, se eu falo, por exemplo, de um prato com apenas macarrão e uma porção de carne, então se eu como só macarrão e uma porção de carne, por exemplo, óbvio, lógico que a gente vai estar consumindo mais carboidrato do que a carne. Então, esse prato, ele acaba tendo mais carboidrato. Então, a gente vai falar um pouco disso. Mas se eu penso, por exemplo, numa composição típica do Brasil, contagiros, olha, contagiros, pronto. O nome é contagiros, né? Então, se eu penso num prato com arroz, feijão, salada e carne, por exemplo, eu já mudo essa composição. É diferente do macarrão. Então, aguenta aí que a gente vai falar mais disso no final, certo? O nome desse... ótimo, certo, tia? Obrigada. Então, vamos lá. Então, eu preciso falar sobre índice glicêmico dos alimentos, que é a velocidade que esse alimento ele vai causar, vai impactar o nosso açúcar do sangue. Esse açúcar do sangue nem pode estar baixo demais, senão a gente tem uma turica e desmaia, nem pode estar alto demais, porque isso vai também trazer prejuízo. Ele precisa estar ali na medida, andando na linha certa, certo? Então, alguns alimentos vão fazer isso, vão fazer com que esse açúcar suba demais, ou se a gente fica sem comer esse açúcar baixo, a gente tem um problema sério. Ninguém quer isso, certo? Então, vamos lá. Então, gente, aproveitando que a gente tá falando aqui, que já conversou, tem alguns minutinhos que a gente começou a live, envie essa live para alguém que você sabe que precisa assistir, uma amiga sua que precisa aprender mais, que deseja emagrecer, que precisa de dicas assim práticas. Aproveita essa live e envia. E se você tá gostando, não esquece de mandar coração para mim. Tá certo, gente? Então, vamos lá. E aí a gente precisa saber que essa informação do índice glicêmico dos alimentos, ela não vai estar descrita na embalagem como essa daqui, por exemplo, que eu trouxe para vocês. Se você procurar, você não vai encontrar, porque não é um termo que a gente esteja tão acostumado. Alguém aqui já tem escutado falar nisso? Índice glicêmico dos alimentos? Então, não é um termo comum para a nossa rotina. É um termo que é difícil e que não faz parte do nosso dia a dia. Mas como é que eu tenho acesso a esse termo? Por exemplo, se você... Hoje em dia, gente, todo mundo tem acesso à internet, né? Todo mundo consegue, pelo próprio celular ali, colocar no Google. Então, se você coloca no Google índice glicêmico da tapioca, por exemplo, você consegue ter essa informação. Então, essa informação de índice glicêmico, ela não é obrigatória, ela não vai estar lá na embalagem, mas eu consigo ter acesso a isso pela própria internet, certo? Então, vamos lá. A tapioca, por exemplo, é um exemplo... exemplo dos vezes. A tapioca é um exemplo de um alimento com alto índice glicêmico, que é o que eu vou falar agora. Vamos ver aqui. Então, eu trouxe aqui um exemplo, que foi o mesmo que eu usei na live passada, para falar sobre índice glicêmico. Existem alimentos de alto índice, médio e baixo. Geralmente, a nossa alimentação, o ideal, nem sempre a gente consegue, não é verdade? Dependendo do momento, dependendo da situação, mas o ideal seria que a nossa alimentação ficasse entre... Eu estou aqui passando o mouse, achando que o mouse vai chegar aí. Que esse alimento, ele fique, que a nossa refeição seja feita basicamente de alimentos de médio e baixo índice glicêmico. Então, a tapioca, por exemplo, é um alimento de alto índice glicêmico, mas eu posso dar uma aliviada, eu posso fazer com que ela fique com um índice não tão alto assim. Depende da composição dessa tapioca, que é o que a gente vai falar também, certo? Muitos corações para mim, muito obrigada. E aí, sejam bem-vindos. Janaína nunca tinha escutado falar, né, desse termo. Pois bem, então agora você já sabe o que é índice glicêmico dos alimentos. É a velocidade que esse alimento vai afetar o açúcar do sangue. Cida, seja bem-vinda. Renatinha e Maria da Luz também, seja muito bem-vinda. Então, vamos lá. E aí eu falei da tapioca, que tem um alto índice glicêmico. E tanta gente fala que a tapioca é boa para emagrecer. Tá vendo como é importante a gente conhecer
Então, depende. Se a tapioca, eu fiz até, não sei se vocês viram, um vídeo falando sobre pão, eu publiquei essa semana, inclusive, falando sobre pão ou tapioca, qual seria a melhor opção. Então, nesse caso, a tapioca, ela tem alto índice glicêmico, e se ela tem alto índice glicêmico, não vai ajudar a controlar a glicemia, consequentemente, não vai ajudar no processo de emagrecimento. Mas, depende de como eu consumo essa tapioca. Ok? Então vamos lá, um alimento de médio e baixo índice, eu vou logo avisando que eu não sei de qual todos os índices. Não tem como, são muitos alimentos. A gente sabe alguns porque já está na prática, no dia a dia. Por exemplo, a maçã e a pera a gente sabe que é médio e baixo. Aqueles alimentos que não têm açúcar, eles não entram aqui nessa história. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Queijo. Queijo não tem açúcar, ele não entra aqui nessa história. Uma outra questão, ovo. Ovo também não tem açúcar, vai ter outra coisa, vai ter gordura e proteína, também não entra aqui, certo? Açúcar, meu vilão, Carla tá dizendo aqui. Mas olha só, Carla, a gente precisa de açúcar, a questão é só a quantidade. Se a gente ficar pensando que o açúcar é um vilão e tirar ele totalmente da alimentação, é um problema pra gente. A gente precisa na quantidade certa, certo? Maria está dizendo aqui o seguinte, é verdade, se comer a tapioca com proteína diminui o alto índice glicêmico? É verdade. E tem outras dicas também que eu vou falar no final, tá certo? Mas procede sim, isso tem total fundamento. Vou explicar o porquê hoje. Hoje é o dia. Júnior, seja bem-vindo também, Júnior. Cadê Suelen? Vamos lá. E aí a gente precisa entender que esses alimentos, por exemplo, um alimento de alto índice glicêmico alto, além da tapioca que eu falei, eu usei um outro exemplo que é, por exemplo, o açúcar. O açúcar que a gente usa para adoçar o alimento. Também pode ser considerado um alimento de alto índice glicêmico. Faz com que o açúcar, ele chegue muito, muito rapidinho, que aumente muito rápido o açúcar do sangue. Raíssa, seja bem-vinda, meu amor. Eu vi agora que você entrou, perdão. Certo, então vamos lá. Então, se você tem uma alimentação sempre com alimentos ricos em açúcar, com alto índice glicêmico, por exemplo, o açúcar, o próprio pão, a tapioca pura, a gente tem um problema, porque esse alto índice glicêmico, ele vai trazer um prejuízo à nossa saúde, sim, com certeza. E aí está aqui o problema, a raiz do problema está exatamente aqui. Tá aqui ao meu lado brincando com Augusto. Tá certo, um beijo para vocês. Então, vamos lá. Então, qual é o impacto desse índice glicêmico? Por que é que a gente tem que falar dele se quase ninguém fala? Então, não quer dizer que porque as pessoas não falam, que a gente não precisa conhecer, né? Aproveite essa oportunidade e compartilhe com outras pessoas também essa informação. Então, quanto mais açúcar no sangue, quanto maior o índice glicêmico do alimento, por exemplo, a tapioca, quanto mais alto for o índice glicêmico, mais açúcar vai ter mais rapidamente. Lembra da velocidade que eu trouxe aqui para vocês? Maior a velocidade que esse açúcar no sangue vai subir e a consequência a gente vai precisar de mais insulina. O que é insulina? Insulina é um hormônio que o nosso pâncreas produz, ou aquelas pessoas que não conseguem produzir por alguma questão, porque tem diabetes, ou produz e a insulina ela não é em quantidade suficiente, ou ela tem algum problema na produção dessa insulina, elas dependem de uma medicação, toma insulina ou alguns medicamentos que vão fazer o papel da insulina, mas todo mundo precisa da insulina. A questão é, toda vez que a gente consome mais alimentos com esses de alto índice glicêmico, a gente vai precisar de mais insulina. Então, assim, a alimentação ela vai ter um reflexo. Então, toda vez que eu precisar de mais insulina, eu vou ter mais gordura acumulada, porque é natural. Já falei em outras lives que toda vez que a gente consome mais carboidrato do que o que a gente precisa, nós não fomos feitos para o desperdício, o nosso corpo acaba guardando, coceira no nariz. O nosso corpo acaba guardando esse carboidrato de alguma forma, e a forma que ele guarda é como gordura. Então, excesso de carboidrato é fato, vai acumular mais gordura. E esse açúcar no sangue também, muito alto, que precisa de mais insulina, também vai fazer com que a gente tenha mais inflamação. Olha só, estamos falando aqui de imunidade. Inflamação tem a ver com imunidade. Então, toda vez que a gente consome mais carboidratos que a gente chama refinado, açúcar, o chocolate,
pão, biscoitos, a própria tapioca pura. Tem gente que faz isso, chega a dar uma dor no meu coração quando eu escuto alguém dizer, não, eu tô comendo tapioca, mas aí eu pergunto como, a pessoa diz, não, ela é pura. Ai, meu Deus, ajuda. Então, tapioca pura nunca, sob hipótese alguma, a gente deve comer tapioca pura, porque é equivalente ao pão, é equivalente ao açúcar e tudo mais, certo? Pasmem vocês, mas o macarrão, ele tem um médio índice glicêmico. Mas uma questão que a gente precisa pensar em relação ao macarrão, mesmo ele tendo um médio índice, o carboidrato no macarrão a gente consegue absorver muito rápido, então a gente precisa de uma quantidade maior de macarrão para poder se sentir saciada. E isso faz, por isso que a gente come macarrão e sente logo fome. Então precisa ter cuidado com o macarrão também, certo? Suelen, seja bem-vinda. Odara também, sejam todas bem-vindas. E bem-vindos, né? Tem homens também assistindo. Então vamos lá. Então, entenderam a grande questão aqui? O segredo está nesse slide. Estou me sentindo dando aula aqui. O segredo está aí. Quanto mais açúcar no sangue, mais insulina. E aí eu vou trazer uma pergunta, não sei se Simone está aí ainda, eu vi que ela entrou. Ela me fez uma pergunta na última live que eu fiz na terça-feira, aproveitar já falar da próxima terça. Ela falou sobre o que eu acho, qual é a minha opinião sobre a dieta low carb. E aí eu posso aproveitar a oportunidade para falar dessa dieta low carb agora, tá? Vou falar um pouquinho dela. Mas antes, deixa eu só dar o aviso de terça-feira que vem. Terça-feira, às 8 horas da noite, estarei fazendo uma live com a psicóloga e nós vamos falar sobre a importância da saúde mental, alimentação em tempos de coronavírus. Então, terça-feira tem live de novo comigo e com uma psicóloga, certo? E aí, respondendo sua pergunta hoje, Simone, a dieta low carb é uma estratégia, eu acredito que eu falei sobre a low carb no Facebook, foi no Facebook. É uma estratégia que a gente reduz os carboidratos. Porém, como eu tô falando, é uma estratégia, a gente não pode usar a estratégia. É para você, Odora, é? Então, essa estratégia de low carb a gente não pode usar assim, por longos períodos. A gente precisa diminuir esses carboidratos. Eu não tenho uma adesão 100% a low carb. Eu posso usar como estratégia, mas eu não vou usar ela para todo sempre, digamos assim. Então, tem pessoas que usam, por exemplo, para 1 mês, para 3 meses. Eu defendo uma dieta com menos carboidratos e a gente consegue fazer isso, organizando a alimentação da pessoa, porque a dieta do brasileiro é basicamente carboidrato. Então, a gente tem carboidrato no café, carboidrato no almoço, carboidrato. Isso não é ruim, o problema é a quantidade de carboidrato que a gente consome. O pão que a gente consome, o bolo que a gente consome, que é tudo em grande quantidade. Então, se eu tenho mais carboidrato, eu vou precisar de mais insulina. E aí, nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, quanto mais insulina, chega uma hora que o nosso pâncreas diz assim, cansei, não vou produzir mais insulina para dar conta. Ou então, tem tanto açúcar e a insulina começa a ser produzida em grande quantidade que aquela insulina nem consegue responder mais. E o resultado disso é gordura acumulada. Então, a gente precisa ter isso em mente. Então, não a low carb, porque a low carb é muito pouco carboidrato que a gente usa. A gente diminui carboidrato e aumenta em gordura. Então, acaba ficando assim. Mas qual é a questão? A pessoa que faz uso da low carb, quando acontece alguma coisa que ela vê o carboidrato, ela fica desesperada. Então, eu não sou a favor. Eu, como nutricionista, não utilizo a low carb, mas eu reduzo a quantidade. Eu trabalho com meus pacientes, os meus clientes, para eles reduzirem a quantidade de carboidrato na alimentação. E aí, a gente reduzindo, a gente consegue ter um impacto sobre o peso também, sem necessariamente tanto sofrimento e fazer como eu já vi. Não era uma pessoa acompanhada por mim, já contei até esse exemplo. A pessoa estava fazendo a low carb com orientação profissional e aí a pessoa estava lá numa situação que ela viu o abacaxi e como ela estava lá naquela contagem certa de carboidrato, ela disse que não podia comer e ficou ali salivando pelo abacaxi. Então assim, a gente precisa ver o que é prioridade e o que é que a pessoa está esperando, se é viável. Tem gente que vai conseguir fazer uma redução mais brusca, tem gente que não. Então, a gente precisa ir de acordo com o que a pessoa se sente confortável para fazer. E não fazer uma redução brusca. Porque, por exemplo, imagine que a dieta do brasileiro ela é padrão, 60% de carboidrato. Geralmente é isso que a gente come, até mais, 70%
Se a gente for levar em consideração uma pessoa que tem um nível de atividade física, digamos, quem faz atividade física, atletas de ponta, enfim, dependendo do esporte, eles vão precisar de uma quantidade maior de carboidrato. Mas as pessoas em quarentena que estão fazendo pouca atividade física não precisam de tanto carboidrato assim. Mas o Júnior está dizendo que o carboidrato é o vilão. É meu vilão. Então, Júnior, faça as pazes com o carboidrato. Você precisa dele, mas não pode exagerar, porque toda vez que a gente exagera, a gente sobrecarrega o nosso pâncreas, tendo que produzir mais insulina. Isso pode gerar outros problemas, por exemplo. A pessoa que não tem diabetes pode desenvolver, porque sobrecarregou o pâncreas produzindo insulina, certo? E aí tem a questão da gordura acumulada, tem a questão da inflamação também, para as mulheres que querem engravidar, para aquelas pessoas que sofrem de acne, enfim. Existem várias aplicações, tudo envolvendo índice glicêmico dos alimentos, mas ninguém fala disso, né? Ninguém fala disso, mas é importante a gente conhecer, sim. E aí o efeito direto sobre o emagrecimento, gente. Quando a gente organiza a alimentação da pessoa, ela não vai sentir tanta fome, e ela vai aprender a selecionar os carboidratos também, fazer receita. Não quer dizer que você vai excluir o açúcar, mas você pode fazer, por exemplo, um bolo com menos carboidratos, por exemplo. Então, com menos açúcar e tentar sentir mais o sabor do cacau. Enfim, é uma mudança de mentalidade, mais do que um cardápio que você recebe o papel na mão. Certo? E aí, ainda respondendo Simone, a nossa dieta brasileira, né, que é 60% geralmente de carboidrato que a gente consome, quando a gente vai para a estratégia low carb, o que se usa de carboidrato de 60% cai para 25%. É muito pouco para quem está acostumado a vida inteira a comer 60% de carboidrato. Então, é realmente enxergar o que a pessoa quer e o que ela está pronta e preparada para fazer, porque não adianta a gente querer colocar isso e a pessoa não conseguir fazer. Ela vai ficar frustrada e a frustração é um ciclo sem fim. Certo? Então vamos lá para o que importa sobre essa live, que é combinações de alimentos para amenizar o impacto da glicemia, para favorecer o emagrecimento e para amenizar a inflamação, que foi o convite que eu fiz para vocês. Quem está na minha lista de transmissão, eu mandei para vocês esse convite. Vamos lá, falar de combinações. Então, eu usei um exemplo quando eu comecei a fazer essa live, eu falei sobre o macarrão. Quando a gente pensa num prato com macarrão, a gente vai pensar que o macarrão, ele praticamente não enche a barriga, né? A gente sente logo fome. Então, o macarrão, ele vai ter, mesmo que ele tenha um médio índice glicêmico, o macarrão, a gente, para consumir e encher a barriga, como se diz, a gente precisa comer uma grande quantidade de macarrão, certo? Então, o que tem a ver também com a qualidade do alimento. Então, se esse alimento a composição dele vai fazer toda a diferença. O macarrão, por exemplo, um outro exemplo é a macaxeira. A composição do alimento é o que muda. Então, essa composição, junto com a combinação, é que vai fazer toda a diferença. Então, vamos lá. Eu só posso entender de combinação de alimentos se eu conhecer os grupos dos alimentos. E aí a gente falou de carboidrato, temos falado de carboidrato muito, né, nessa live e na outra. Então, a gente precisa identificar realmente o carboidrato. Todos esses nutrientes que eu estou mandando aí para vocês, eles vão ter energia, vão fornecer energia. Mas, principalmente, a função do carboidrato é fornecer energia. Então, a gente precisa combinar essa energia com outras coisas, digamos assim. Certo? Então, cartório, registros, notas, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Então, eu preciso entender que para eu ter uma refeição completa, isso não tem nada, não tem um bicho de sete cabeças. Então, uma refeição completa é aquela que tem carboidrato, proteína e gordura. Tudo isso harmonicamente que vai diminuir o impacto na glicemia por conta da composição. Vamos lá. Clarinha, seja bem-vinda. Então, a gente tem os carboidratos que vão dar energia, as proteínas que vão demorar mais tempo no nosso estômago, ou seja, a digestão das proteínas é diferente da digestão dos carboidratos. Os carboidratos têm uma digestão, dependendo do carboidrato, uma digestão mais
rápida e a gente tem nas proteínas uma digestão mais lenta. Então, esse tempo de digestão também vai fazer com que isso impacte a glicemia. Por quê? Vai estar tudo lá no nosso estômago sendo quebrado, triturado, misturado, enfim. E isso também vai impactar a glicemia. Se vai impactar a glicemia, não tenha dúvida, também vai afetar o processo de emagrecimento. E as gorduras, Nutri, que todo mundo condena, né? Hoje aqui, Júnior falou que o vilão dele era o carboidrato, mas tem muita gente que acha que a gordura é a vilã, que tem que cortar a gordura. A gordura, ela é importante. Se a gente for olhar para a importância da gordura, a gordura ela tem mais função do que o carboidrato. Então, a gente precisa realmente entender que a gordura ela tem o seu papel, assim como cada nutriente. A gordura tem seu papel, porém, ela, se consumida em excesso, e o tipo da gordura sempre vai ser assim, o tipo da gordura que vai fazer toda a diferença. Então, no meu prato, na minha refeição, eu preciso ter esses 3 grupos de alimentos equilibrados para que a gente consiga ter um impacto amenizado no processo no açúcar do sangue e, consequentemente, na glicemia. Não gosto de gordura de nenhum tipo, Júnior. Tem que encontrar alguma gordura que você goste. Janaína está dizendo aqui, se eu comer feijão só uma vez por semana, posso? Janaína, segura a tua pergunta, que eu vou responder já quando eu mostrar o pratinho que eu fiz para vocês de uma refeição completa, certo? Eu vou te responder. Então, eu não recomendaria o feijão, vou te dizer por quê. Eu não recomendaria o feijão uma vez na semana. Porque o feijão, ele vai ter carboidrato e ele vai ter proteína. Então, ajuda na questão da fome, ameniza a fome e equilibra a glicemia. Então, é interessante a gente pensar que esse feijão ele é importante, certo? E, além disso, uma outra coisa que a gente não está aparecendo tão bem para mim, mas talvez para vocês, embaixo da gordura tem um nomezinho aqui chamado fibras. Essas fibras, elas também vão impactar no açúcar do sangue. A fibra, ela vai ajudar na digestão. Não, desculpa. Ela vai demorar mais a digestão. Quanto mais tempo o alimento passar no estômago, melhor vai ser para a glicemia e para o emagrecimento. Por quê? Quando ele passa mais tempo no estômago, isso quer dizer que a gente vai demorar a sentir o quê? Fome. Mas se o alimento ele passa rápido, a gente vai sentir fome muito rápido também. Certo? Isso entra mastigação, isso envolve concentração. Eu tô puxando outras coisas aí, que dá uma outra live, certo? Então, as fibras, elas vão ajudar nesse processo também, porque a gente não tem condições fisiológicas e naturais de digerir as fibras. Elas passam inteirinhas pelo nosso estômago, vão para o intestino, elas têm uma função. Então, elas amenizam também o açúcar no sangue quando a gente consome essas fibras também, quando a gente inclui essas fibras na nossa alimentação. Certo? Então, a gente precisa de tudo isso aí organizado e combinado para a gente ter um impacto melhor no açúcar do sangue, diminuir o açúcar do sangue e, consequentemente, o emagrecimento, certo? Então, a nossa refeição, ela precisa ter esses alimentos combinados. E aí, a gente vai falar um pouquinho dessas combinações, um pouco hoje. Então, é preciso identificar esses grupos. O carboidrato é tudo aquilo que vai nos dar energia, as frutas, arroz, macarrão, próprio feijão. A gente tem o que mais? Açúcar, a própria frutose, que é o açúcar das frutas. A gente tem o mel, a gente tem carboidrato em todos, praticamente na maioria da nossa alimentação, no pão, no bolo, no biscoito, a gente vai ter esse carboidrato. E a proteína? A proteína é o que a gente chama de mistura, tá? Então, pode ser o frango, pode ser a carne, peixe, ovo, queijo, são fontes de proteína. Mas uma coisa interessante a gente pensar, que a proteína, ela nunca está sozinha. Ela sempre está acompanhada da gordura. Então, por mais que a gente escolha, por exemplo, um pedaço do frango que ele seja mais magro, por exemplo, o peito é mais magro, porém ele vai ter ainda uma quantidadezinha de gordura e não tem problema, tá tudo bem, certo? Se a gente souber consumir. Mas é diferente quando a gente pensa numa carne gorda, por exemplo, numa costela. A maioria da costela, a maior parte da costela vai ser gorda, né? Quando a gente pensa no cupim, por exemplo, é uma carne gorda, naturalmente gorda. Então, para ter sabor, ela precisa ser gorda. Então, depende muito. E essa gordura em excesso desses alimentos que eu citei, são gorduras que em excesso vão fazer mal para a nossa saúde, vão contribuir para o ganho de peso, vão aumentar a inflamação e tudo mais. Quando a gente olha para os peixes, que são fontes de proteína,
Quanto mais gordo for o peixe, olha só a contradição, quanto mais gordo for o peixe, melhor, é melhor a gordura do peixe, tá? Então a gente precisa entender isso. E a outra coisa em relação às gorduras a gente tem várias fontes de gordura, a própria abacate, a castanha, as castanhas, amêndoas, semente de abóbora, ela tem também um pouco de gordura. Os óleos vegetais, óleo de soja, que é comum pra gente. Temos vários óleo de soja, de canola, de milho, de algodão, enfim. E temos o azeite também. Então, a gente tem várias opções aí de gordura. Elisângela, seja bem-vinda. E Josinaldo também, seja bem-vindo. Então, é importante a gente saber identificar os carboidratos, quem são eles, quem é a proteína e quem é a gordura. Sim, Odara, azeite na salada serve com certeza. A salada, ela já chama, até porque a gente precisa da salada ela ficar um pouquinho mais molhada e apetitosa. O azeite é excelente, tá? O azeite de preferência extra virgem, que é o melhor azeite que tem, certo? Então, vamos lá. E aí, eu separei aqui um cardápiozinho, aqui, um desenhozinho pra gente ir entendendo. Trouxe o almoço, mas a gente pode falar de outros exemplos também. Acho que foi Janaína que falou que substitui as raízes pelo feijão, quando ela não tá afim de comer feijão. Acho que é isso. Tem preguiça de fazer peixe? Pois é. Então, se a gente olhar para o pessoal lá no Japão, eles conseguem viver muitos anos, porque a base da alimentação deles é peixe. Só que a gente, como brasileiros que somos, não temos hábito de comer peixe, né? A gente não tem esse cultura, a não ser que seja épocas, né? Por exemplo, a Páscoa, alguma ocasião assim, mas não é cultura pra gente, não se reúne os amigos para comer um peixe, não, a gente reúne os amigos para comer carne, né? Para fazer coisas assim, mas o peixe não é tão cultural pra gente, até porque mulheres que estão assistindo essa live, vamos combinar, que a gente dá muito trabalho, não ia dizer que a gente tem preguiça, é muito forte isso, né? Mas dá muito trabalho preparar peixe, fica fedendo, enfim. Mas se a gente for elencar, eleger o melhor, seria o peixe, tá? E de preferência um peixe que não foi do supermercado, um peixe fresco, seria o ideal. Mas nem sempre a gente tem como trabalhar com o ideal, então a gente vai para a realidade mesmo. E aí, Raíssa tá me perguntando aqui, sardinha serve? Serve sim, olha só a opção aí no supermercado. A sardinha serve, a gente pode sim utilizar a sardinha. De preferência uma sardinha em óleo, que não seja aquela sardinha em molho de tomate, molho de limão, não. A sardinha em óleo seria a melhor opção. E aí você faz o seu molho em casa, acrescenta o seu limão em casa, o seu molho de tomate em casa. Dá para incluir sim a sardinha, com certeza. Certo? Então aí eu trouxe para vocês uma combinação de alimentos que a gente vai poder trabalhar um pouquinho essa combinação que eu falei. Então você precisa identificar os grupos. Prefere sardinha, né? Eu não gosto muito, vou ser sincera, do sabor da sardinha, o sabor que fica, o sabor que a gente chama sabor residual. Não curto muito. Mas é excelente, dá pra gente fazer várias combinações, patê, dá pra gente fazer uma torta, dá pra gente fazer, enfim, uma macarronada. Dá pra gente usar a sardinha sim, não é desculpa, né? Então, tem o atum também. A contaminação com metais pesados do atum é mais do que a sardinha. Então, nesse caso, a gente precisaria colocar alguma coisinha verde nesse atum para amenizar esses metais pesados. Por exemplo, combinar o atum com a folhinha de manjericão e aí a gente amenizar esse impacto dos metais pesados. Isso é interessante a gente falar. Isso é uma outra coisa, tem bastante sódio, Odara, porque são alimentos industrializados. Então, para ele estar lá na prateleira e passar muito tempo, você pode ver que a validade da sardinha são de 2 anos. Então, para ele durar muito tempo, precisa de bastante sódio. Mas a gente pode optar, olhando a informação nutricional, aí eu trago isso aqui. Desculpa, falha minha. Olhando para essa informação aqui, a gente consegue ver a quantidade de sódio e aí escolher. Gente, isso foi um teste, tá? E aí a gente consegue escolher uma sardinha com menos sódio. Yolanda, meu amor, seja bem-vinda. Então vamos lá, voltando para essa imagem aqui, a gente tem o arroz, que esse é um prato típico da gente, da região nordeste, tá? Vamos pensar assim. O arroz, a gente tem o feijão, a gente tem a salada, a gente tem a carne, que pode ser o frango ou o peixe, e a gente tem também
é uma frutinha que eu coloquei aí. Então a gente tem de carboidrato nessa refeição. A gente tem o feijão, a gente tem o arroz e a gente tem teoricamente a fruta. Eu vou considerar que nessa salada a gente não utilizou carboidrato. A Renata tá rindo, né? Foi falha. Dava pra ir pro... Como é o quadro do Faustão? Eu esqueci o nome. Ah, esqueci. Então vamos lá. Clarinha, saudades. Manda um beijo pra tua mãe, Clarinha. E aí, a gente precisa ver a combinação. A gente tem bastante carboidrato aqui. A gente tem carboidrato aqui nessa composição. Arroz, feijão. A gente tem feijão, tem carboidrato. O arroz tem carboidrato e a fruta, tá? Não teríamos carboidrato na salada e não teríamos carboidrato na carne, né? Não teria. Mas essa combinação faz com que amenize o impacto do açúcar no sangue, por exemplo. Porque está organizada essa refeição, certo? Então a gente precisa entender, é assim que funciona. Eu não trouxe, mas eu vou falar, por exemplo, o pão, aí você diz assim, não, a gente deve evitar o pão, lógico, o máximo que a gente puder evitar o pão, a gente deve fazer isso, por várias razões, que eu já falei, acho que já estou feia de falar. A gente deve sim evitar o pão. Mas aí, se de repente bateu aquela vontade de comer pão, você quer comer pão de todo jeito, eu digo, então você faz o seguinte, não coma o pão sozinho. Sabe por que não? Porque se você comer o pão sozinho, você vai querer comer 1, 2, 3, 4. Você vai querer comer a sacola. É natural, gente, é natural. O pão, meu pai, eu cresci ouvindo meu pai dizer, pão não enche barriga de ninguém. E era tão bom quando minha mãe, hoje, eu dizia isso antes, né? Quando minha mãe dizia assim, não, hoje eu não vou fazer janta, hoje a gente vai comer só pão. E a gente nunca comeu um pão só, tinha que comer mais de um, porque você, primeiro, era gostoso. Segundo, que você não saciava a sua fome. Então, a gente precisa entender que o pão, ele tem esse poder de mandar na gente, digamos assim. Então, se você for comer o pão, quando acontece, às vezes acontece, de eu receber um paciente que diz assim, não, você não mexa no meu pão, pelo amor de Deus. Aí eu vou fazer o quê? Eu preciso entrar em contato, tentar combinar um acordo, e aí eu vou deixar o pão dessa pessoa, mas eu não vou deixar o pão sozinho. Eu vou colocar ovo, eu vou colocar um queijo, uma carne, eu vou combinar esse pão para amenizar esse impacto do pão no açúcar do sangue, certo? E isso não é só para o diabético. Eu falei semana passada, isso também serve para qualquer pessoa que queira cuidar da saúde. Não é só o diabético, não, tá? Porque se a gente não cuidar hoje, a gente pode ser o diabético de amanhã, por conta de todos os aspectos que a gente já conversou nessa live, certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Cuscuz, Dari falou. Cuscuz cabe nesses pratos porque aí já tá junto com a sardinha. Então, vamos ver. Se a gente for substituir aqui esse prato, se eu for substituir o cuscuz ele entraria... aqui, ó, pode entrar aqui no lugar do arroz. Eu poderia substituir, seria uma opção. Pode entrar, Dário, só que eu não vou incluir nesse prato. Veja se você me entende. Eu não vou incluir o arroz aqui. Eu vou ou diminuir do arroz, de preferência eu faria isso, ou diminuiria do feijão. Ai, meu Deus, eu tô achando que eu tô mostrando aqui. Eu não consigo mostrar, mas seria mais ou menos isso. Eu tô achando que tô com o mouse aqui, mexendo no mouse. Então, ou eu diminuiria do arroz ou eu diminuiria do feijão e incluiria o cuscuz desse jeito, certo? Seria mais ou menos assim. E aí eu volto para a pergunta de Janaína. Aí sim, aí você substituir a sardinha pela carne, beleza. Seria desse jeito se fosse utilizar o cuscuz. Mas não incluir o cuscuz aí. Eu diminuo no arroz ou no feijão e aí dá certo. Porque o carboidrato, eu vou ter carboidrato no arroz, carboidrato no feijão, carboidrato na fruta. Se eu incluo o cuscuz aí, eu vou estar aumentando a quantidade de carboidrato dessa refeição. E toda vez que eu aumento o carboidrato, eu preciso mais insulina. E toda vez que eu preciso mais insulina, eu aumento o depósito de gordura. E também isso pode afetar nos níveis de triglicerídeo. Pode aumentar o seu triglicerídeo sanguíneo também. Então precisa ter cuidado com a quantidade de carboidrato que você consome. Certo? E aí, Janaína disse que substitui o feijão por uma raiz. Acho que foi isso que ela me falou. Não foi? Então, Janaína, o que é que acontece quando a gente substitui o feijão pela raiz? Não dá para a gente dizer que um é equivalente ao outro. Porque o feijão, ele vai ter vitamina, ele vai ter proteína, ele vai ter carboidrato, ele vai ter fibra. E se eu penso na raiz, eu vou ter algumas vitaminas, eu não tenho proteína, eu vou ter fibra. Então, fica faltando nutriente na sua refeição, se você faz isso todo dia, por exemplo. Então, seria interessante você combinar o feijão, você tentar, pelo menos a orientação do Ministério da Saúde, é a gente consumir feijão pelo menos 4 vezes na semana.
E os outros dias você pode utilizar a raiz, não tem problema. Mas não dá para dizer que a gente vai trocar um pelo outro, porque nutricionalmente eles são diferentes. Então, se você não come feijão, vai ficar faltando vitaminas para você. E eu não estou falando de carboidrato, eu estou falando especificamente de vitamina que o feijão vai ter. E aí é interessante aquilo que eu falei na outra live sobre o feijão. O feijão, além, mesmo tendo vitaminas, ele tem componentes antinutricionais. Então é interessante a gente deixar o feijão de molho por 12 horas com vinagre de maçã antes de cozinhar. Porque aí o feijão, a gente elimina um pouco os componentes antinutricionais e aí fica um feijão mais interessante para ser consumido. E isso a gente pode fazer com feijão, com grão de bico, certo? Com o próprio milho de munguzá, a gente faz isso. O feijão verde não precisa fazer isso, tá? Isso é o feijão que a gente compra ensacado. O feijão verde, ele tem o mesmo poder nutricional. Tem. Só que é um feijão mais leve. Então, a gente não vai ter a mesma saciedade que um feijão tradicional. A saciedade do feijão é um pouco diferente, mas ele sim tem praticamente o mesmo valor nutricional, porque vai ter proteína também e vitamina, certo? Então, a gente precisa pensar nisso, a gente precisa entender que os alimentos eles são diferentes uns dos outros e às vezes a gente não dá para pensar em substituir um pelo outro sem pensar nas características do próprio alimento, certo? Ok, Janaína? Bom, Elisângela está dizendo saudades, estou com saudade do grupo, que pena, também estou com saudade, mas a gente vai voltar aí, hein? Aguardem novidades. Vamos lá. E aí eu falei do almoço, mas eu posso falar, por exemplo, vamos pensar num café da manhã. Que você pensa num café com açúcar, pães, com biscoito e no máximo um pouco de manteiga ou margarina. Nessa composição de alimentos, fica faltando a proteína. Então, o que é que vai acontecer com essa pessoa que comeu só isso? Mais rapidamente essa pessoa vai sentir fome. E se ela sente fome, ela vai querer comer. Porque fome é um problema que a gente sempre quer resolver, o tempo todo, tá? Fome, não estou falando de vontade de comer, eu estou falando de fome. São duas sensações diferentes que a gente precisa aprender a diferenciar. É um exercício que a gente tem que fazer, certo? Então, se eu penso nesse café da manhã, esse café da manhã ele não está completo, porque está faltando proteína e tem carboidrato demais. Carboidrato simples, que rapidinho o nosso corpo quebra e transforma em energia. E isso faz com que a gente tenha um açúcar do sangue muito alto rapidamente, certo? Então, qual seria? Eu quero comer pão no café da manhã, por exemplo. Não deveria, mas se quer comer pão, não coma ele sozinho. Frita ali uns 2 ovinhos. E aí você vai combinando esse pão, ovo, uma fruta, e aí você pode incluir uma aveia por cima da fruta, porque aí você adiciona a fibra. E aí se eu penso no mamão com aveia e o pão com ovo e o café, um café com menos açúcar, eu já diminuí os carboidratos, já acrescentei uma gordura, já acrescentei uma proteína. Então já amenizei também o impacto do açúcar no sangue dessa forma, certo? E aí eu trouxe aqui outras combinações. A nossa combinação arroz e feijão, ela é completa, porque o que o arroz não tem, o feijão tem, e aí eles se completam. Por isso que a gente deve sim prezar pela misturinha do brasileiro. É por conta disso que talvez a gente não esteja tão doente. Se a gente olhar para os Estados Unidos, eu não tenho base científica para dizer isso, mas só de olhar para os Estados Unidos a gente vê como tem sido a quantidade de pessoas que têm morrido e a velocidade. E se a gente olha para o padrão alimentar dos americanos, como é? O que é que eles comem tanto? Quais as doenças que eles mais têm, que eles mais sofrem lá? Então, a gente não pode não pode abrir mão do nosso padrão brasileiro do feijão com arroz, porque isso vai fazer a diferença na nossa imunidade também. Certo. Precisa aprender, Aldara. Sim, vamos aprendendo juntas, não se preocupe. Elisângela está dizendo, é bom sempre comer uma fruta no café da manhã. Sim, é bom. Porque a fruta ela vai ajudar, ela vai ter vitamina e vai fazer com que o seu corpo, dependendo da fruta, vai ajudar teu corpo a funcionar bem, a começar o dia com energia. Agora, tem aquelas pessoas que não têm hábito de tomar café. Isso, aí Clarinha já perguntou, quem não tem hábito de comer no café da manhã? Então, se a pessoa não tem hábito, ela não tem obrigação. Eu sou uma pessoa que ama o café. Para mim, a minha refeição preferida é o café da manhã. Então, eu acordo já pensando o que é que eu vou comer. Mas tem gente que não é assim. Então, essa pessoa ela não está obrigada a tomar café da manhã. Mas aí tem que ver um melhor horário para que ela possa fazer essa refeição. De repente, um lanche. Ela pode fazer um lanche
num outro horário da manhã, e aí tentar comer alguma coisa, ou então, se ela não tem hábito de comer, não tomar café, mas na hora do almoço ela come em grande quantidade, isso também não é bom. Então tem que ver como é a rotina dessa pessoa, o que é que ela come e o horário que ela sente fome para adequar e amenizar isso aí também, certo? Um outro exemplo que dá pra gente incluir na alimentação é o abacate. O abacate é uma fruta, né? A gente chama de fruta, mas não é uma fruta, que contém pouquíssimo açúcar. Então, a gente pensar, por exemplo, numa vitamina de abacate, a gente ameniza a quantidade de carboidrato e vai ter uma gordura de excelente qualidade. Não só a vitamina de abacate, né? Você pode pensar no abacate numa salada, você pode fazer um mousse de abacate, de repente um din-din de abacate. E aí, a gente usar o abacate ao nosso favor também. Uma outra questão tem gente que diz assim, mas a gente pensando, né? A maçã é uma fruta de baixo índice glicêmico, maçã e pera. Então a pessoa diz assim, mas eu como maçã e tô com fome. Então eu sempre digo assim, então não coma só maçã, porque você está comendo somente carboidrato. Então a gente pode combinar a fruta com uma castanha, por exemplo. E aí eu tô combinando o carboidrato e a gordura no lanche. Sempre lembrar, o lanche é uma breve, não é uma refeição, é somente, digamos que um passatempo, porque você vai fazer a refeição ainda. Então o lanche não é para você encher a barriga e ficar... Não, lembre-se que tem uma próxima refeição que você vai fazer. O lanche é só para dar uma amenizada nas coisas e não para encher a barriga, não. Certo? Vitamina de abacate sem açúcar, depende. Se a pessoa conseguir tomar beta sem açúcar, excelente. Mas se não, quando a gente coloca pouco açúcar e pensando que o abacate ele tem pouco açúcar, dá pra gente fazer uma combinação equilibrada aí da vitamina de abacate, certo? Leite pode ser sem o leite, pode ser sem ser desnatado. Pode, se a gente for olhar para o leite desnatado, ele não tem gordura nenhuma. E lembra que eu falei que a gordura, ela não é a vilã, depende muito de que tipo de gordura a gente usa e a quantidade. Então, se você não passa o dia todo tomando leite, pode usar o leite integral, ou se você tiver como comprar o semi-desnatado, também é uma opção, porque ele vai ter menos gordura. Mas é interessante falar do leite, é um alimento bem polêmico, mas a minha cara é de polêmica, já me disseram isso. É interessante a gente pensar que o leite desnatado, convencional, que muitas pessoas usam, vou emagrecer, já compra logo leite desnatado. Você está concentrando só açúcar, porque o leite desnatado ele só vai ter açúcar, não tem gordura. Então, o leite que era para ser um alimento completo, que tem carboidrato, gordura e proteína, fica faltando a gordura, e isso faz com que o carboidrato do leite fique mais disponível, mais facilitado, digamos assim. E uma outra coisa aqui, o cálcio do leite, a gente precisa de gordura para absorver, então não é interessante o uso indiscriminado, eu diria, do leite desnatado para todo mundo. A nutrição ela é individualizada, não é uma regra geral. Tem gente que não vai poder tomar o leite integral, e a pessoa tem algum problema, alguma questão. Mas a gente não pode também dizer que é uma regra que todo mundo deve consumir o desnatado, não. O ideal é o integral ou o semi-desnatado, se for o caso, certo? Então, for comer o pão, eu digo, você faz uma opção, né? Uma salada, inclui ali uma salada, faz tipo um sanduíche natural, a salada, um frango desfiado, e aí você ameniza o impacto desse açúcar do pão no sangue, certo? Então, uma outra opção também, para a gente pensar também nas raízes, eu sempre falo que a gente deve consumir, por exemplo, não é do nosso costume a salada no jantar. Você já prepara a sua salada para o almoço e já deixa em quantidade para o jantar. E aí a gente combinando essa salada no jantar, por exemplo, com as raízes, a macaxeira, a salada e a mistura, a proteína que é o que a gente utiliza, a gente consegue também equilibrar tanto a questão da fome como a questão do impacto desse açúcar no sangue. Então, tá vendo como só há vantagem da gente fazer isso? Claro, eu não sei te dizer se a semente do abacate pode ser consumida. Não sei te responder. Eu nunca comi. Mas aí a gente precisa ver se realmente é viável fazer uso dessa semente. Existem algumas sementes que realmente, eu sei que o caroço da jaca, a semente de abóbora, algumas sementes a gente consome. Mas do abacate eu nunca ouvi falar, certo? Então é isso, gente. Toda vez que você for consumir, por exemplo, se a gente for pensar na fruta, se você consumir só a fruta, tem gente que faz isso, né? A pessoa diz assim, não, eu quero emagrecer. Aí, não, meu jantar eu como só fruta. O que é que você está fazendo? Você está consumindo só açúcar.
E aí você vai precisar de mais insulina, que é a insulina que bota o açúcar para dentro. E isso faz com que tenha um impacto direto sobre o peso. Aí daqui a meia hora você está morrendo de fome, porque você só comeu açúcar. Por isso que café da manhã, almoço e jantar são refeições completas, que a gente precisa incluir todos os nutrientes, né? No caso, esses que eu mostrei para vocês, carboidrato, proteína e gordura. Certo, gente? É isso. Combinar os alimentos. Isso não quer dizer que você não vai comer nada que você goste, mas você precisa ir equilibrando os alimentos, a composição deles, o café da manhã. Eu dei um exemplo de café da manhã, dei um exemplo de almoço e dei um exemplo de jantar. Poderíamos falar também do lanche. Falei de uma opção de fruta. Se você consome só fruta no seu lanche, natural, você vai sentir fome rapidamente. Você pode combinar essa fruta com a castanha ou com uma fonte de fibra, por exemplo. Eu gosto de pensar, você pode pensar, por exemplo, na banana cortada em rodelinha, com um pouquinho de aveia por cima, de repente polvilhar um pouquinho de canela, se você puder. Então, são opções que a gente tem que ir contornando e aprendendo. Não tem como falar de alimentação saudável, não tem como falar de emagrecimento, não tem como falar de saúde se a gente não for para a cozinha. Tem que ir para a cozinha testar, tem que ir para a cozinha aprender, não tem outro caminho, certo? Muitos corações. Então, meus amores, acho que é isso. Deu para entender mais ou menos como a gente precisa combinar esses carboidratos para a gente ter não só o emagrecimento que tanta mulher deseja, mas a gente também precisa identificar esses carboidratos, identificar os alimentos, identificar a nossa fome, identificar esses momentos. Por exemplo, se a gente pensa na pipoca, me falaram de pipoca terça-feira na live. E a pipoca é só carboidrato. E é um alimento naturalmente que a gente consome sem atenção. E toda vez que você come sem atenção, você vai sentir mais fome, porque você não estava concentrado no que você estava fazendo. Certo? Então a pipoca, ela deve ser consumida, ela pode ser consumida? Pode, mas você tem que ter moderação, tem que ter cuidado. Não é sentar no sofá, assistir filme, maratonar Netflix aí com uma bacia de pipoca na mão. Isso dá um problemão. Eita, rimou. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da live. Se tiverem perguntas, dúvidas, mandem pra mim. Eu vou adorar responder as mensagens de vocês. Se tiverem sugestões para lives também. Semana que vem eu vou falar um pouquinho sobre os alimentos. Terça-feira tem live com a psicóloga. E na sexta eu vou falar sobre hipertensão. Alimentos que podem ajudar no controle da hipertensão e no preparo dos alimentos também. Certo, meninas e meninos?